Então, pessoal do 7º ano da Vilma Ornelas, aqui mais uma vez é o professor Edecil. Nós vamos dar continuidade aqui, finalizando a explicação da apostila 3, com o assunto de expressões numéricas. Então, vamos definir aqui rapidamente expressões numéricas. Então, expressão numérica é um dos conceitos mais importantes da matemática, pois nos permite resolver diversos problemas, ok? E o que são as expressões numéricas? As expressões numéricas são cálculos que envolvem diferentes tipos de operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Ok? Tem alguns exemplos aqui mais simples, tá, para vocês, e eu vou explicar aqueles que são um pouquinho mais complexos, que envolvem aqui os números inteiros, tá? Antes de dar esses exemplos, nós vamos lembrar aqui de alguns detalhes sobre as expressões numéricas. Quando eu vou resolver uma expressão numérica, repare aqui, ó, vou mostrar aqui brevemente esse exemplo. Eu tenho operações e além disso eu tenho o quê? Lembro desses símbolos aqui, ó? Como que é o nome disso aqui mesmo? Parênteses, colchetes e chaves. Então, quando eu vou solucionar, quando eu vou resolver uma expressão numérica, eu tenho que seguir uma ordem na hora de resolver. Eu tenho obrigação de seguir essa ordem. Nós vamos lembrar dessa ordem aqui, ó. Quando eu estou falando das operações, eu preciso resolver primeiro as potenciações e radiciações na ordem em que elas aparecem e se houver, né? Depois disso, resolvo as multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem, se houver. E por final, adições e subtrações na ordem que elas aparecem, ok? E quando eu digo na ordem que elas aparecem, é sempre o quê? Da esquerda para a direita. Mas há casos também de expressões, né, que apresentam parênteses, colchetes e chaves, ok? Então, quando aparecem parênteses, colchetes e chaves, eu tenho que seguir essa ordem que aparece aqui, ó. Eu primeiro vou resolver as operações que estão entre parênteses, depois eu resolvo as operações que estão entre colchetes e, por final, eu resolvo as operações que estão entre chaves. Vou fazer alguns exemplos aqui para vocês relembrarem, porque muitas dessas regras vocês já conhecem, né? E vamos ver aqui uma observação importante. Com os números inteiros, devemos obedecer às regras referentes aos sinais, positivo ou negativo, que vêm antes dos parênteses, dos colchetes e das chaves. Então, agora, o que vai acontecer? Eu vou ter que prestar atenção nos sinais que vêm antes dos parênteses, dos parênteses, dos colchetes e das chaves. Vocês já vão ver por quê. Okay? Vamos ver alguns exemplos aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu passei aqui para uma outra folha os exemplos, ok? Porque aqui na folha de vocês, na apostila, já está resolvido. Então eu vou fazer aqui nessa folha em branco que é para vocês verem o passo a passo, ok? Então vamos lá. Tenho essa expressão numérica, e eu vou ter que observar o seguinte: o que eu tenho que resolver primeiro? Então, veja bem, eu não tenho radiciação, potenciação, multiplicação, divisão, não tem. Nesse exemplo aqui não aparece. Mas, o que eu vou ter que resolver primeiro? Eu vou ter que resolver primeiro aquilo que está entre parênteses, ok? O que eu vou fazer com o restante? Eu vou ter que repetir. Às vezes é cansativo? É, mas a gente precisa fazer no passo a passo para estar certinho no final. Então vamos lá. Vou repetir. 9 menos, abre colchete, menos 8, mais. Então aqui eu tenho
menos 18 mais 5. Lembra? Devo 18 e pago 5, ok? Então, já que eu devo 18 e pago 5, isso quer dizer que eu estou devendo 13, ok? Então, repare que eu vou escrever da seguinte maneira. Menos 13, porque eu estou devendo 13, ok? Mantenho parênteses aqui ainda, porque agora eu estou trabalhando com números inteiros, então tem que ter mais cuidado com os sinais. E aqui, por final, eu vou repetir o colchete que estava aqui. O que eu acabei de resolver, então, nesse passo? Aquilo que estava entre parênteses. Continuando, ok? Antes de dar continuidade, eu preciso verificar aquilo que a gente falou lá no final daquela outra página. Muitas vezes aparecem sinais antes dos parênteses, dos colchetes e das chaves. Então, nesse caso aqui, eu ainda tenho um número aqui entre parênteses e eu preciso observar o sinal que está aqui, ó, antes dele. O sinal que está aqui é positivo. Então, o que vai bastar eu fazer nesse caso? Pense um pouquinho. Então, nesse caso, eu tenho que aplicar a regra do sinal, né? Então, veja o que vai acontecer. Repito, 9 menos, abro o colchete, menos 8. Agora, olha os sinais. São sinais diferentes, ok? Então, menos 13. Fecho parênteses. Desculpe, colchete nesse caso, né? E agora eu dou continuidade. Primeiro eu tenho que resolver o que está entre colchetes. E repare agora que eu tenho que repetir essa parte. 9 menos. Ainda vou manter o colchete aberto aqui, ó. Por quê? Repare. Menos 8 menos 13. Ou seja, eu devo 8 e agora adquiri mais uma dívida de 13. Como eu devo 8 e devo 13, qual será o resultado? Menos 21. Ok? Dando continuidade. Aqui, ó, eu vou ter que resolver. Olha aqui aquele recado que apareceu. Eu tenho um sinal antes do colchete aqui no caso. E esse sinal é o sinal de menos. O que você vai ter que fazer agora? Você precisa observar o seguinte. Sinais iguais, né? É como se tivesse uma multiplicação aqui, ó, nesse local. Então, sinal de menos aqui e tem um sinal de menos aqui. Então, sinais iguais mais. Então, ó, vai ficar 9 mais 21. Ok? E agora nós podemos finalizar esse cálculo. 9 mais 21, que é igual a 30. Ok? Então, repare bem nesses pontos. Aqui, havia um sinal antes do parênteses. Você pode raciocinar da seguinte maneira. Quando houver um sinal positivo antes dos parênteses, você não modifica o sinal do que estiver entre parênteses. Quando houver um sinal negativo, nesse caso aqui, antes dos colchetes, né? Mas poderia ter sido parênteses também. Quando houver um sinal negativo, você modifica o sinal do que estiver aqui entre, nesse caso, colchetes, mas poderia ser parênteses também. Como o sinal aqui, ó, como o sinal que vem antes é positivo, eu não modifiquei o sinal, ó, nesse passo daqui para cá. Como o sinal aqui é negativo, eu modifiquei o sinal daquilo que está aqui entre colchetes. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Então, pessoal, para
o vídeo não ficar muito longo, eu selecionei agora o exemplo E para resolver com vocês. Então vamos aqui. Temos essa expressão numérica, ok? E lembrando, nós temos uma ordem a seguir para chegarmos ao resultado correto, ok? Então, primeiro, eu tenho que verificar se existem radiciações e potenciações, que é o caso dessa expressão, ok? Então, primeiro nós vamos resolver as radiciações e potenciações. Vamos lá. Você pode marcar aquilo que você vai resolver primeiro. Então, ó, tem uma radiciação aqui, uma potência, outra potência e uma radiciação aqui. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 25 é 5. O que eu vou precisar fazer com o restante? Vou ter que ir repetindo aquilo que eu não vou resolvendo ainda. Então, vamos lá. Repito o sinal de mais. 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, 16. Vou repetir essa multiplicação por 3. Vou repetir essa divisão. E preciso resolver aqui 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo, perdão, 2 elevado ao cubo. Aqui eu tenho 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, ok? Dando continuidade, só consertando aqui que eu tenho um sinal de menos, ok? Então, repito esse sinal de menos. A raiz quadrada de 49, qual é? A raiz quadrada de 49 é 7. Continuando agora. Então, neste passo aqui, repare que eu também tenho uma ordem a seguir. Eu já resolvi as radiciações e as potenciações. Agora eu tenho que verificar e resolver o quê? As multiplicações e divisões na ordem em que elas aparecem. Então, veja bem. Aqui eu tenho uma multiplicação e logo depois uma divisão. Vamos fazendo passo a passo que vai ficar bem mais simples. Então, aquelas operações que eu ainda não vou resolver, eu vou repetindo. Então, vamos lá. Vou ter 5 mais. Então, como as multiplicações e divisões eu tenho que resolver na ordem em que elas aparecem, da esquerda para a direita, então eu vou ter 16 vezes 3, que é 48, ok? Então, eu vou escrever aqui e repetir essa divisão, ok? Você até poderia ter feito 16 vezes 3 e logo depois dividir por 8, mas eu estou indo no passo a passo que é para vocês compreenderem melhor. Então, vai ficar da seguinte forma. 5 mais 48 dividido por 8, qual é o resultado? É 6. E aqui eu repito, menos 7. Então vamos lá. 5 mais 6, 11. 11 menos 7, resultado 4. Ok? Só voltando aqui, ó, neste passo, repetindo, se você quisesse, você poderia resolver assim, ó, 16 vezes 3, 48, 48 dividido por 8 e já colocar o resultado 6. Não é? Porque eu preciso resolver as multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem. Eu apenas dividi aqui em duas partes para facilitar a compreensão de vocês, ok? Então, esse é o último vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.